Capítulo 6, parte 3. Considerações adicionais sobre o derramamento do Espírito. Nota de rodapé. Mensagens proferidas em Xuanchao, província de Fujian, em 26 de novembro de 1935. Mensagens liberadas por Watmani, tradutor do inglês. Quanto àqueles que receberam o Espírito Santo efusivo. Após receber a efusão do Espírito, você precisa controlar diariamente o seu espírito humano. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Portanto, você deve aprender a obedecer a Deus e não liberar o seu espírito humano excessivamente. Nesse assunto, você é responsável por não perder o controle do seu próprio espírito. O Espírito Santo efusivo não é para entretenimento. Não peça o derramamento se não houver necessidade dele. Certa vez, um irmão em Shefu recebeu o derramamento do Espírito Santo. Depois, durante a refeição, ele experimentou novamente uma nova efusão. Como não havia necessidade, ele posteriormente recusou esse derramamento. Em outra ocasião, desta vez em um trem, esse mesmo irmão experimentou um outro derramamento, o qual ele também declinou, pois não havia necessidade naquele momento. Ele era poderosíssimo em ganhar pessoas altamente complexas. Ele estava correto ao seguir o princípio de que o derramamento do Espírito Santo deve ser buscado apenas em tempos de necessidade e não tratado como objeto de entretenimento para o seu próprio deleite. Quando uma pessoa recebe o derramamento do Espírito pela primeira vez, creio que é muito provável que seja genuíno. Não posso ter tanta certeza de suas experiências que virão depois. Jesus declarou aos seus discípulos: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, dará. Lucas 11:13. Se nos basearmos neste versículo das Escrituras e pedirmos, o que nos será dado por Deus? É o Espírito Santo. Muitos pedem a Deus o derramamento do Espírito com motivos impróprios, tais como desejo de satisfazer sua curiosidade, de mostrar sua superioridade ou mesmo a sua espiritualidade e coisas semelhantes. Essa maneira deve ser recusada de buscar o Espírito Santo. Não se deve confiar no derramamento do Espírito mais do que na oração e fé. Em nosso trabalho para Deus, não devemos confiar no derramamento do Espírito Santo mais do que na oração e na fé. Na obra de Deus, a oração e a fé são necessidades absolutas. O derramamento do Espírito nos dá poder. No entanto, não devemos desejá-lo como um atalho. A oração e a fé não podem ser substituídas pelo derramamento do Espírito Santo. Em uma reunião para a busca do derramamento, muitos podem se soltar de forma um tanto ultrajante. Eles pensam que quanto mais se soltam, mais espirituais se tornam. Isso resultará em muitos problemas. Devemos perceber que, para que o Espírito Santo seja liberado, sua operação deve começar em nosso espírito interior, passar por nossa alma e depois chegar ao nosso corpo. Portanto, é extremamente perigoso para uma pessoa receber o derramamento do Espírito Santo sem antes ter os tratos da cruz em seu interior. Ao experimentar o derramamento, o que se recebe primeiro é o poder do Espírito Santo. E então ele é liberado juntamente com a manifestação da alma e a energia do corpo. E
Por isso, há algo perigoso. Se um crente não tiver sido tratado pela cruz, a liberação do poder do Espírito Santo resulta em uma fusão impura ao passar pela alma e pelo corpo, não tratados dessa pessoa. De fato, esse processo pode ser comparado a como a água subterrânea que está limpa, mas ao passar por várias camadas da terra, acaba fluindo como uma água suja. O perigo de liberar o poder do Espírito Santo com a alma. Como distinguimos se é ou não poder do Espírito derramado que está sendo manifestado? Podemos testá-los por meio da cruz. A vida do corpo e a vida da alma precisam ser tratadas pela cruz. Então, no derramamento do Espírito Santo, o que é liberado é apenas o poder do Espírito. Mas se a vida do corpo e da alma não tiver sido tratada pela cruz, então as energias da alma e do corpo serão liberadas juntamente no derramamento do Espírito Santo. Aqui, portanto, podemos descobrir um teste decisivo. Quando uma pessoa está livre e perde o controle, o que ela fará? Aquele cuja energia corporal não foi devidamente tratada pela cruz, descarregará o seu poder no derramamento do Espírito. O mesmo é verdade para a alma. Se a alma da pessoa não foi tratada, seu poder da alma será liberado. Permitam-me falar seriamente com os meus cooperadores, a fim de que se guardem especialmente contra a liberação do seu poder da alma. Quanto mais fraca for a força física, mais fácil será a liberação do poder latente da alma. Para aqueles que foram tratados pela cruz, todavia, eles podem detectar em uma reunião de derramamento do Espírito Santo exatamente qual poder da alma está sendo liberada e de onde vem. Alguém pode enganar 1000 pessoas sem conhecimento, mas não pode enganar aquele que foi tratado pela cruz. O poder de ressurreição e o poder do Espírito. A Bíblia menciona 2 tipos de poder. Um é o poder de ressurreição. Veja lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. O que está dentro de nós é outro poder do Espírito Santo. O que está fora de nós é o poder manifestado na efusão do Espírito. Se houver o poder do Espírito Santo exteriormente, mas não o poder de ressurreição interiormente, o poder da alma e do corpo também será liberado. Quando o poder do Espírito Santo for manifesto, aqueles que têm experiência podem discernir esses 2 fluxos. Não é isso que buscamos. Queremos apenas um fluxo, o do Espírito absolutamente puro. Devemos saber o que é a vida de ressurreição. A vida de ressurreição é o poder de viver novamente. Viver novamente significa aquele poder que já passou pela morte. Toda a bondade natural em nós, como o poder, a afeição e as influências que vêm da alma, deve passar pela morte. Em uma reunião, aqueles que foram tratados pela cruz podem suprir os outros com suprimento espiritual puro. A vida que eles comunicam é pura e não há nela qualquer mistura da alma ou da carne. Na China, houve um servo de Deus, um querido irmão, que era muito poderoso e usado para ganhar muitas almas. Um dia, viu derramar óleo sobre a cabeça de 30 ou 40 pessoas. Ele batia no rosto delas e até as chutava. No entanto, todas foram curadas. Ninguém jamais deveria dizer que isso era resultado de um espírito maligno, pois, sem dúvida, esse irmão tinha sobre si o poder do Espírito derramado, mas ele não tinha o poder da vida de ressurreição em seu interior.
Por isso, esses comportamentos que não são crucificados estavam presentes durante aquele momento, aquela hora de serviço, onde a cura foi manifestada. A efusão do Espírito Santo concede um poder bendito, e a operação da cruz purifica esse poder à medida que ela passa pelo vaso humano, pois a cruz se opõe à velha criação. Com a cruz, a velha criação é posta de lado. Assim, quando aqueles que foram tratados pela cruz realizam a obra de Deus, eles possuem o poder da ressurreição no interior e o poder do Espírito Santo no exterior. Como consequência, embora hoje estejamos falando principalmente sobre o derramamento do Espírito, não devemos deixar de lado a verdade da cruz mencionada anteriormente, pois esta verdade é essencial, porque somente ela pode capacitar o crente a andar em um caminho limpo. A ordem correta do auxílio espiritual. Ao ajudar irmãos e irmãs, devemos nos certificar de, primeiro, ajudá-los a experimentar a vida vencedora e depois levá-los a buscar o derramamento do Espírito Santo. Esse conselho nunca deve ser invertido, por mais que possa acontecer a inversão, pois ter o poder do Espírito derramado sem ter também o poder da ressurreição no interior é muito perigoso. Antes de uma pessoa receber o derramamento do Espírito, devemos dizer-lhe, para exercer um certo grau de controle, para que não se perca do seu próprio controle totalmente. Devemos ensinar aos irmãos como cooperar com o Espírito Santo, até que as pessoas possam cooperar com ele. Devemos ensinar-lhes essa verdade básica.